O governo Bolsonaro está muito assustado. Está assustado por conta daquela imagem que circulou do Jornal Extra do homem de 40 anos revirando ossos e pelancas para encontrar o que comer no Rio de Janeiro. Um homem de 40 anos que poderia estar perfeitamente trabalhando, mas não consegue encontrar emprego, não tem o que comer e precisa ali revirar ossos como se fosse um animal buscando restos para poder sobreviver. A grande questão daquela foto é que ela não é um fato isolado. Há mais ou menos um mês e meio, nós tivemos outros relatos de pessoas que estavam à espera na porta de açougues para conseguir doação de ossos para misturar em sopa, para poder ali ter um pouco mais de substância na sua alimentação. A alimentação que já está altamente precária, as pessoas já não comem mais carne. 60% dos lares brasileiros já não se alimentam mais de carne. A miséria no país aumenta, a pobreza aumenta, a insegurança e a fome também aumentam. As pessoas não têm dinheiro nem para mais comprar ovos. E é claro que isso tem um impacto forte no governo, principalmente do ponto de vista eleitoral, já que no ano que vem nós temos as eleições. E essas imagens elas tendem a acabar sendo replicadas e aparecer cada vez mais. Porque já aconteceu há um mês e meio, como eu falei, aconteceu de novo agora e vai acontecer no futuro. E o governo está desesperado. Tanto que Paulo Guedes, no movimento Afoito, falou que iria prorrogar o auxílio emergencial. Mas depois foi desmentido pelo governo, ele tentou se refazer naquilo que ele tinha dito, falou do Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, mas o governo não consegue colocar o Auxílio Brasil na jogada. É muito difícil porque não há dinheiro. Tem um problema dos precatórios. E são 90 bilhões, é muito dinheiro. Muito dinheiro, 90 bi, você ouviu bem, um B de bola. De onde que o governo vai tirar o dinheiro para ajudar essa parcela da população? Não tira. E para piorar, Bolsonaro gasta milhões fazendo motociatas completamente inúteis. E esse dinheiro das motociatas poderia ajudar as pessoas. É claro que não vamos entrar em demagogia barata. O que eu quero dizer é que enquanto as pessoas passam fome, o governo não está nem aí. Mas talvez agora a realidade tenha batido na incompetência de Bolsonaro e na incompetência de Paulo Guedes. É claro que Bolsonaro não liga para isso, porque ele odeia os mais pobres. Ele fala sobre o pobre, mas se ele tiver a oportunidade, ele pisa na cabeça dos mais pobres, como ele pisou durante toda a pandemia. Ou nós vamos nos esquecer de tudo o que ele fez, que os mais afetados pela pandemia foram os mais pobres, tanto do índice de mortalidade, quanto afetados pela questão social e pelo morticínio. E pela questão econômica. E amanhã nós vamos ter manifestações vindas da esquerda. Vamos ver como serão essas manifestações. Eu não espero que sejam manifestações, não estou esperando com grandes expectativas que sejam manifestações muito grandes. Mas eu vejo quase como uma preparação para o dia 15 de novembro. Essas sim, manifestações grandes. Mas vocês sabem que manifestações, a gente não pode ficar caindo nessa do jogo de vôlei, que é mais ponto vale mais, menos ponto vale menos. Olha, levou mais gente, levou menos gente, por isso foi um fiasco, por isso foi fracasso. Não, não é assim que funciona. Porque nós temos que olhar com um olhar interpretativo e não cair na falsa ideia do neoliberalismo, que é tudo quantificado. Olha, as manifestações tiveram mais pessoas, tiveram menos pessoas, foram mais importantes, foram menos importantes. Não é assim que se avalia isso. E nós sabemos que é muito difícil porque no mundo neoliberal que nós vivemos, no mundo das ações, no mundo da valorização do dinheiro, tudo é quantificado. E a gente tende a avaliar o sucesso ou o fracasso pela quantidade, pelo número. Mas pelo fato das pessoas irem amanhã nas ruas se manifestarem, já é uma vitória. Ou vocês acham que só pela quantidade de pessoas que estavam lá revirando os ossos não é um fator preocupante? A foto marcou apenas uma pessoa. E aquela pessoa não merece o nosso respeito? Ele não estava manifestando a sua fome ali revirando, fazendo um garimpo de ossos e pelancas? Então, vamos analisar amanhã as manifestações pelo ponto de vista apropriado. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Um vídeo de amanhã. Mas me chama a atenção o que a esquerda vai falar amanhã. A esquerda vai protestar somente contra Bolsonaro ou a esquerda vai olhar para esse trabalhador, para esse cidadão que está desamparado? Porque nós temos um problema agora com o neoliberalismo, porque o neoliberalismo não precisa das pessoas. O capitalismo atual não precisa das pessoas.
Por isso que joga as pessoas para a miséria. E o governo Bolsonaro é um governo neoliberal. Assim como Paulo Guedes, que não se preocupa com a população. Mas não tem jeito, porque não há mais emprego para todo mundo. O capitalismo ele mudou a sua percepção. O capitalismo ele mudou a sua forma. O capitalismo não é mais produtivo. E no capitalismo produtivo, as pessoas eram necessárias. Agora, com o capitalismo financeiro, as pessoas elas não são mais necessárias. E eu vou explicar essa diferença, que é uma diferença importante para nós entendermos esse contexto e por que aquele ser humano, por que aquele homem de 40 anos que poderia estar trabalhando estava passando fome, garimpando ossos e pelancas. Porque o capitalismo, pessoal, ele funciona com a movimentação do dinheiro. E o dinheiro ele sai do ponto A e vai para o ponto B porque ele tem o objetivo de crescer, ele tem o objetivo de se multiplicar. E como era o capitalismo produtivo, o capitalismo do passado? O empresário investia para produzir um produto, então ele pegava dinheiro, produzia um produto com esse dinheiro, então o dinheiro se transformava em produto, e esse produto era vendido para alguém e depois ele voltava a ser dinheiro. Então, por exemplo, eu investia para produzir bonequinhas iguais a Paulinha Guerreiro. Então, eu produzia a Paulinha Guerreiro e eu precisava de trabalhadores para produzirem a Paulinha Guerreiro. E depois da Paulinha Guerreiro estar produzida, eu precisava vender a Paulinha Guerreiro para alguém. E aí eu precisaria de um vendedor para vender para um cliente, e aí o cliente iria comprar a Paulinha Guerreiro, trocando ela por dinheiro. E é claro que eu iria produzir a Paulinha Guerreiro por 10, e iria vender por 30, porque ela é muito valiosa, e aí eu tiraria o meu lucro disso. Só que hoje não é mais assim. Não é mais assim. Porque com o mercado acionário, com o mercado de crédito, com o capitalismo financeiro, eu não preciso mais produzir bonequinhas, eu não preciso mais produzir Paulinhas Guerreiro. Eu simplesmente boto meu dinheiro numa ação e espero a ação valorizar. A ação valorizou, o capital cresceu. Se o capital cresceu, eu não preciso mais dessa equação de dinheiro gerando Paulinha Guerreiro para gerar dinheiro. Eu posso simplesmente excluir o produto, retirar o produto dessa equação. Então o dinheiro por si só, ele cresce. Então eu não preciso produzir e eu também não preciso vender. Se eu não preciso produzir, eu não preciso de trabalhadores. Se eu não preciso vender, eu não preciso de clientes para comprar. Ou seja, o ser humano, ele foi retirado da equação do capitalismo. O ser humano já não mais faz parte do capitalismo. Então eu não preciso mais me preocupar com aquele homem que estava lá se revirando no lixo, fazendo garimpo de ossos e pelanca, porque eu não preciso mais dele nessa equação do capitalismo. Eu não preciso dele para trabalhar, porque o meu dinheiro ele cresce sozinho, e eu não preciso dele também para comprar os meus produtos, porque eu não preciso mais de clientes. Então nós começamos a ter uma massa cada vez maior de pessoas desempregadas e segregadas pelo capitalismo, porque elas não são mais necessárias para que o capitalismo, para que o capital possa se mover e crescer. E aí que está o grande problema do governo Bolsonaro e que precisa ser discutido. Porque se o capital está excluindo essas pessoas da jogada, cabe ao Estado acolhê-las de alguma forma. E aí nós podemos falar da renda mínima universal, que é o grande projeto do Eduardo Suplicy. E antes que você venha falar bobagem, porque é o projeto de esquerda, não é de esquerda. Renda mínima universal, que o Eduardo Suplicy está falando, é um projeto totalmente liberal. É um projeto de direita. É um projeto de direita. É liberal. Não vamos falar que é direita, mas vamos falar que é liberal. Por que é liberal? Porque ao invés de eu dar uma cesta básica para o cliente, para a população, para o cidadão, eu dou o dinheiro daquela cesta básica e ele gasta da forma como ele quiser. Por isso que o Fome Zero do Lula deu errado. Porque o Fome Zero você precisava licitar a cesta básica, você precisava distribuir a cesta básica, tinha logística, era caro. O que eu tinha que fazer? Se eu fosse mandar lá pro interior do Acre, eu precisava cotar, eu precisava mandar, era avião, como que ia chegar lá? Era barco, era toda uma logística complicada. Agora, com o Bolsa Família, eu simplesmente faço um cadastro, faço um cartão no banco e com um clique eu já transfiro o dinheiro para a conta bancária do meu beneficiado. Então é liberal, porque eu dou a liberdade para o cliente escolher, para a população escolher. Mas é um programa assistencialista que precisa acontecer, porque o capitalismo está segregando essas pessoas, mas ao mesmo tempo que o capitalismo segrega essas pessoas, elas continuam trabalhando, porque nesse momento que você está vendo esse vídeo, você está trabalhando, você não está recebendo nada para ver o vídeo, mas ao ver o vídeo, você está ajudando o Google a aprimorar o algoritmo. Então você trabalha para o Google. Não existem mais simplesmente consumidores, não existem mais produtores. Todos nós somos prosumers. Nós produzimos e nós consumimos ao mesmo tempo. Mas quando você produz, quando nós produzimos, nós não recebemos absolutamente nada por isso se não for a nossa atividade principal. Então aquele ser humano,
Aquele coitado que estava lá revirando ossos, revirando pelancas para ter o que comer, ele trabalha para a sociedade, ele gera valor para a sociedade, mas ele não é remunerado por isso. Por isso que nós temos que ter, sim, o programa de renda mínima universal do Eduardo Suplicy. Porque o trabalho nesses últimos... Aí não vamos falar sobre também do trabalho, bati de novo. Vamos falar do trabalho. O desemprego caiu. Caiu, mas como que aumentou a quantidade de emprego? Trabalho informal. Ou seja, trabalho degradante, trabalho sem segurança, trabalho cheio de incertezas. Esse é o trabalho do neoliberalismo. O trabalho precário, o trabalho incerto que o governo Bolsonaro tenta promover, fazendo reformas e mais reformas. Nós não podemos esquecer a reforma trabalhista que o Michel Temer, que o Paulo Guedes tentou passar. Paulo Guedes tentou passar. E o governo, por conta de tudo que está acontecendo, está assustado. Porque o capitalismo assusta. Vamos ver como serão as manifestações de amanhã. Eu espero de verdade que os partidos de esquerda toquem nessas questões amanhã, porque é muito importante. Nós precisamos discutir qual vai ser o futuro dos trabalhadores, qual vai ser o futuro da população que não vai conseguir arrumar emprego. Nós vamos fazer grandes festivais de garimpo de ossos no nosso país. Eu não quero mais ver essa imagem. Nunca mais. Mas infelizmente, iremos ver.